Abra aí a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 4, a partir do verso 17. Nosso pastor andou pregando e falando muito nos últimos dias, então ele está com a voz um pouco precisando de ajuda. Então eu vou ler o texto. Só o texto. Ruth, capítulo 4, a partir do verso 17 até o 22. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. As vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Família IPG2, graça e paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida. Muito obrigado, Expedito. Quero dizer aos irmãos, à igreja, que a semana passada nós iríamos terminar a exposição de Ruth. Não foi fake news quando eu anunciei, mas no meio do caminho eu entendi que não era oportuno seguir. Eu tinha recebido uma mensagem do Expedito, de um pregador que faleceu com 29 anos, que disse que Deus deu a mensagem e o cavalo, e ele não cuidou do cavalo. Então eu falei, eu acho que o Expedito estava mandando uma mensagem profética para mim. Então eu vou me ater. Mas hoje eu pretendo terminar. O que nós aprendemos domingo passado? Em primeiro lugar, nós aprendemos domingo passado, conforme o versículo 13, que o casamento de Ruth e Obed, e Boaz, melhor dizendo, aponta para o servo resgatador. Não é só uma mensagem para aquele contexto histórico. Há uma projeção pela qual, fazendo teologia do texto e da escritura, que nós percebemos esse elemento. A segunda coisa que nós aprendemos é que o nascimento do menino, Obed, cujo nome é servo, aponta para o servo resgatador. Também é uma alusão, essa construção, essa genealogia, esse fio condutor, visa mostrar esse aspecto para diante, mais escatológico, sobre aquele que é o verdadeiro servo sofredor. Obed nasceu para ser servo, isso é fato. E Obed, ele nasceu para ser servo da sua família, ser servo da sua tribo, ser servo do povo de Deus, do povo da aliança. Mas Obed, conforme o texto que nós lemos, ele faz parte do tronco da dinastia de Davi. Mas o seu nome, embora ele fazendo parte do tronco genealógico da dinastia de Davi, ele é servo. Ele é servo. Isso é bonito de ver isso. E foi aquele que é o verdadeiro servo quem disse, ou quem diria mais tarde, em Marcos 10, versículo 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Maravilhoso. Maravilhoso ler e ouvir as palavras do nosso amado Redentor, o Senhor Jesus. E no versículo 17, o versículo do qual o Expedito iniciou a leitura nessa noite, ele termina essa etapa para dar início a algo maior por meio da genealogia. E essa é a nossa terceira lição desse texto final do dia de hoje. A genealogia aponta para o servo resgatador. E vejam, irmãos, Deus estava por meio deste evento, desse acontecimento, e esse registro nos ajuda a entender isso. Deus estava provendo, Deus iria prover um rei servo para o seu povo. Deus iria prover, eu vou repetir, Deus iria prover um rei servo para o seu povo. E essa ideia que nós temos aqui da genealogia, desse livro que é bem provável que tenha sido escrito pelo profeta Samuel, então esse escritor ele conhece o ministério, o reinado de Davi. Ele conhece o que aconteceu ali nas transições dos juízes para esse aspecto do reinado. Daquilo que aconteceu a priori com Esaú e depois aconteceu com Davi. Ele tem ciência disso. E daí
veja o relato, ou o que relata o livro anterior, o livro dos Juízes, só para a gente se situar e fazer teologia do texto e extrair boa doutrina para a nossa vida e aplicação para a nossa vida. Vejam vocês que no capítulo 21, é só você voltar aí 2 ou 3 páginas, no capítulo 21, versículo 25, está escrito assim: naqueles dias, os dias do período dos juízes, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Então veja só, ele tem essa moldura, o escritor ele tem essa moldura, e ele está pintando, por meio da escrita, aquela condição do passado, de como que o povo viveu, e mesmo diante daquela tragédia de imoralidade, de esfriamento, de apostasia, de anarquia religiosa e política e econômica, ele vai dizer, mesmo assim, Deus não perdeu o controle. As pessoas estavam desgovernadas, ou sendo governadas, melhor dizendo, pelos seus próprios corações, mas Deus estava no controle absoluto, como sempre esteve. E no meio dessas tragédias todas, Deus preserva um remanescente. Deus faz florescer a sua bondade, a sua soberania e a sua providência. Agora, voltando lá dos Juízes, volta para Ruth, e aí nós chegamos no versículo 1 do capítulo 1, que diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Então veja só, a gente tem a noção, o final do livro dos Juízes, nós temos a introdução do livro de Ruth, mas agora nós notamos como que o livro de Ruth termina. O livro de Ruth termina no versículo 22, dizendo: Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a quem? Gerou a Davi. Então veja só, ele está com isso mostrando que aquele povo, olha só que coisa interessante para a gente observar. Aquele povo, o povo da aliança, o povo que Deus tirou do Egito, e Moisés escreveu 5 livros, o Pentateuco. O no quinto livro tinha promessa que Deus em algum momento ia dar um rei para o povo. Isso consta. Mas o povo precipitadamente, o povo quis antecipar o que Deus tinha prometido, desejando saciar os anseios do seu coração, observando os reinos, as nações vizinhas. Nós queremos um rei como as nações vizinhas, nós queremos um rei assim. Eles não esperam Deus agir, e daí o que é que eles pedem? Se eles pedem, Deus acaba dando o que eles pedem. É terrível quando Deus te dá algumas coisas que você pede. Às vezes Deus não te atende para te poupar, porque se Deus for dar tudo que você pede, você entraria numa enrascada. Nós ficaríamos numa enrascada terrível. Mas, enfim, Saul foi levantado. E Saul pertence a qual tribo? Qual tribo ele pertencia? A tribo de Benjamim. Só que profeticamente, Jacó já tinha dito lá no Gênesis, no capítulo 49, no versículo 10, que o cetro, que o governo, que a pessoa diante de quem todas as nações se dobrariam, seria sobre a tribo de Judá e não a tribo de Benjamim. Então a tribo de Benjamim escolher um rei conforme o anseio do povo é uma demonstração de anseio humano, de projeto humano. O projeto de Deus é a tribo de Judá. É profético isso. E, portanto, a genealogia aqui vem para mostrar que é da tribo de Judá que viria aquele que seria dado pelo Senhor. Ele está construindo isso. É óbvio, mais tarde nós vamos ver, eu pretendo destacar, que a genealogia aqui no livro de Ruth não está completa e nem poderia estar. Nós estávamos no processo de revelação progressiva. Agora, o que está sendo mostrado na genealogia? Algo muito maior. Algo muito maior. Se por um lado, nós ficamos impressionados com o acontecimento registrado no livro de Ruth, os personagens descritos na genealogia, eles são instrumentos que apontam para algo maior. Eu vou repetir. Os personagens descritos aqui na genealogia de Ruth, eles são instrumentos de Deus que projetam, que apontam para algo maior, mais sublime, mais glorioso. Por quê? Porque o verdadeiro resgatador, que ainda estava por vir, Jesus Cristo, descendente de Davi, viria dessa tribo, de uma maneira gloriosa,
por meio de uma intervenção de Deus, de algo extraordinário. O nascimento de Obed, o que nós vemos aqui então na narrativa e no registro aqui da genealogia, que faz a transição do versículo 17 até o final do versículo, do capítulo, versículo 22, é que o nascimento de Obed aponta, ele está querendo mostrar para a gente, olha só, como que Deus foi conduzindo a história, diante de tudo aquilo que o povo via como tragédia, como que as coisas soltas, assim, confusas. Vejam só como que Deus estava agindo, como que Deus estava costurando os retalhos da história, como que Deus estava pegando os cascalhos para construir algo maravilhoso, que tivesse fundamento sólido. Então o nascimento de Obed aponta para Davi, e 1000 anos depois de Davi, quem viria? Viria o descendente de Davi. Viria o Senhor Jesus, o herdeiro legítimo do trono de Davi, que seria aquilo que eu estou chamando aqui de rei-servo. De rei-servo. Agora veja só, que coisa interessante para a gente pensar e refletir. Você já viu filme que os herdeiros de uma realeza, eles não são autorizados, isso nos filmes, eles não são autorizados a saírem dos palácios para estarem no meio do povão? Vocês já viram filme assim? Já viram? Se faz de tudo para blindar, para proteger o herdeiro. Ele não sai para estar com o povão, para ir às feiras, né? Então tem aqueles filmes que tem aquela quebra de protocolo, mas no filme vem para mostrar, não é possível, nem é assim, nem é para ser assim. Agora, irmãos, o descendente de Davi, o rei servo, é diferente. Maravilhoso. Maravilhoso. Porque como rei servo, o Senhor Jesus viria e ele iria conviver com a escória. Ele iria conviver com a escória. Ele haveria de adentrar esse mundo, de colocar os seus pés nesse chão, de crescer para se identificar, ou nascendo, identificando-se como um de nós, e convivendo com a escória, com o mundo poluído pelo pecado, com o mundo enfermo pelo pecado, com a humanidade enferma pelo pecado. Como rei servo, o Senhor Jesus comeria com pecadores e com publicanos. Ele se assentaria à mesa e comeria da refeição que eles prepararam com as suas mãos para servir aquele que é o Senhor, o Deus eterno que se encarnou. Como rei servo, o Senhor Jesus acolheria as meretrizes. Que coisa extraordinária. Como rei servo, o Senhor Jesus iria tocar nos leprosos, ele tocaria nos marginalizados, as pessoas poderiam se aproximar, porque o rei servo, o descendente de Davi, haveria de, em algum momento, adentrar a história dos homens e no mundo dos homens. Que coisa fabulosa, que coisa extraordinária. A genealogia aqui, portanto, ela aponta para algo maior. Talvez você pudesse ler, ou nós lêssemos, pastor, não tem por que pregar nessa noite, né? Depois de um momento tão deleitoso para a nossa alma, com essas verdades que nós cantamos sobre Deus, dos seus atributos, sua grandeza, do trono. Então era só Expedito ler como leu e impetrar a bênção, porque na genealogia, esses nomes aqui, irmãos, é um fio condutor da providência, da soberania, para fazer conexões sólidas que não podem ser rompidas e que eram necessárias. Por que aponta para algo maior? Porque o nascimento de Davi apontaria ou aponta para o Senhor Jesus. O nascimento de Davi aponta para o Senhor Jesus. E o nascimento do Senhor Jesus aponta para o cumprimento das promessas messiânicas. E o cumprimento do nascimento do Senhor Jesus aponta para a consumação definitiva da redenção de um povo. Não só de a redenção de uma mulher pobre, de viúvas pobres, no momento da história, mas para outros pobres, outros necessitados, homens e mulheres, indiferentes se são viúvos ou se são casados, outros pobres, carentes e necessitados. Veja bem, como que é maravilhoso, então como que é rico olhar para essa genealogia. O Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, o servo resgatador, nasceria
de uma mulher, assim como Obed nasceu de uma mulher. Obviamente que o Filho de Deus, ele nasceria por um milagre, uma intervenção de Deus, sem a participação do homem, doando a semente para a gestação de um menino. Ele nasceria de uma virgem, ele nasceria sob a lei, ele nasceria para cumprir a promessa. É por isso que ele nasce de uma mulher, é por isso que ele nasce sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sob a lei. Consegue perceber? Como que é importante ler atentamente a genealogia, parar, pensar, consultar, fazer as conexões com a história, mas também com a outra genealogia que aparece lá no Novo Testamento? O que nós estamos tendo aqui, o que nós estamos vendo aqui, é esse fio condutor. A história da redenção, ela tem esse fio condutor que vem desde lá do Gênesis. Desde o Gênesis, isso vem perpassando pela história do povo de Deus, pela história dos patriarcas. Pense em Abraão e Sara. E pense que em Abraão e Sara, Deus está perpetuando ou ratificando a promessa, falando, vai nascer um descendente, Abraão. Nasce Isaac. Depois você olha para Isaac e Rebeca, e Deus perpetua a promessa, ratifica a promessa, e nasce Jacó. E depois de Jacó, nasce os seus filhos, e dentre os seus filhos, Judá. E de Judá e Tamar vem Pérez. E é nesse contexto que Jacó, já envelhecido, chama os filhos de Judá e abençoa de modo mais particular a Pérez. O que eu estou chamando a sua atenção é para que a gente não perca na nossa leitura bíblica, nas nossas exposições, esse envolvimento da mulher e de uma criança no plano da redenção. Isso é magnífico. Isso é magnífico. É uma mulher e um menino. É Deus agindo por meio de uma mulher. Porque se uma mulher foi esse instrumento, esse agente para apresentar ou dar o homem, eu comi e ela dá também para o homem, e o pecado entra no mundo, Deus haveria de usar também a mulher para gestar o seu filho bendito, para carregar o seu filho bendito por 9 meses. E esse filho, ele tem lastro de dinastia com Davi. Isso é maravilhoso. No livro de Ruth, como vocês leram e ouviram, e o Expedito repartiu com vocês, as mulheres anunciam, eu particularmente acredito que são aquelas mulheres que no primeiro momento se depararam com Ruth. Se não todas, o texto não se ocupa, mas essa é uma crença do meu coração. O fato é que essas mulheres agora, elas anunciam dentro do vilarejo. Há um clima, irmãos, um clima de celebração, um clima de festa. Ô, Ruth, você não é uma desvalida, Ruth. Deus lembrou de você, Ruth. Nasceu Obed, o seu neto. Ele é o teu resgatador. Ele é o teu consolador. Ele é aquele que mantém a sua esperança viva num futuro que não está perdido. Porém, irmãos, olha só que coisa, mais tarde, isso não se trata de uma boa notícia? O nascimento de Obed não é uma boa notícia nos vilarejos de Judá? Naquele lugar em Belém, não é uma notícia excelente para a família e para as famílias da aliança naquele contexto? Por certo que é. Mas mais tarde, a boa notícia, ela seria dada não por mulheres, ela seria dada por seres angelicais, anjos de Deus, que haveriam de aparecer aonde? Nas campinas de Belém. Nas campinas de Belém. Os anjos anunciariam o nascimento de um menino aguardado. Eu chamo a sua atenção para que você abra em Lucas, texto que você bem conhece. Lucas capítulo 2. As mulheres estão empolgadas, o clima é de festa com o nascimento de Obed, o servo, mas ele aponta para um outro servo, o servo sofredor, o Senhor Jesus. Vejam o que diz a Lucas capítulo 2, versículo 8 em diante. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de quê, irmãos?
de grande temor, de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eles estão tomados de grande temor e o anjo consola-os, conforta-os: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. A igreja, o versículo 11. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Nasceu o aguardado, nasceu o Messias, nasceu o ungido, nasceu o rei prometido, nasceu o herdeiro legítimo do trono de Davi. Ele é boa notícia, porque além de ser rei, ele é Salvador. Ele vai se entregar. O menino é anunciado pelos anjos, é da linhagem de Obed, é descendente de Jessé, é descendente de Davi. O seu nome é Jesus Cristo, o Senhor. Que maravilha. Onde ele nasceu, num espaço pequeno. Aquele que criou todas as coisas. Esse espaço que nós não conseguimos medir, embora ele não seja infinito, ele é finito. Esse espaço que nós não conseguimos mensurar, embora ele não seja eterno, porque ele foi criado, ele é criação de Deus. Agora o Filho de Deus, o herdeiro de Davi, dessa genealogia, o servo dos servos, ele nasce como boa notícia para ser acolhida, boa notícia para ser anunciada, boa notícia que transforma. Ele nasce num espaço pequeno. Ele se torna finito, ele se torna um de nós, mas a sua mensagem propicia uma salvação universal. Não estou falando de universalismo, salvação para todos, mas universal porque haveria de alcançar todos os escolhidos de Deus, espalhados por todos os cantos da terra. Ah, que maravilha, que delícia conhecer e ler a genealogia de Ruth e ampliar para além das fronteiras históricas. Quem diria, irmãos? Quem diria que o nascimento de um menino iria alterar o curso da história? Ah, não, diria sim, Deus disse, Deus falou, está no Gênesis, está no capítulo 3, versículo 15 do Gênesis. É um menino que haveria de vir, é um menino. Agora veja só, a genealogia de Ruth, ela está incompleta e não poderia ser de outro modo. Nasce Pérez, e assim ele vem catalogando esses nomes. Nasce Obed, nasce Jessé, e nasce depois Davi. Em que contexto? O contexto é contexto tumultuado, de alienação de Deus, de desgoverno, de desmanto, de imoralidade, de caos, de pecados, de apostasia, de um povo que não se voltava para Deus, mas de repente o descendente de Jessé, Davi, que é tipo de Cristo, que nasce. E o que Davi, quando ele começa, quando ele é ungido, logo depois que ele é ungido, enfrenta aquelas retaliações, oposições de Saul. Você lembra-se que tipo de gente começa a agregar a Davi? Você lembra qual é o tipo de gente, o currículo delas? Homens cujo currículo era reprovável. Mas Davi não rechaça nenhum. Sabe por quê? Porque Davi é tipo de Cristo. Ele acolhe gente que tem um currículo duvidoso mesmo, que tem uma história atrapalhada mesmo. Sabe por quê? Porque ele é essa pessoa, essa figura que aponta, que de alguma forma traz o brilho da realeza por excelência, que é totalmente plena de Cristo Jesus. No livro de Ruth, portanto, nós temos uma genealogia que ainda não está completa, mas haveria de ser apresentado para nós quando ele se manifestasse, o descendente de Davi, na plenitude dos tempos. Então Mateus haveria de ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, a sua mente, o seu conhecimento, o seu jeito de escrever, e para provar para os seus irmãos que Jesus é o prometido. Mateus haveria de catalogar, de escrever sobre eles. Mateus começa na sua genealogia, no capítulo 1, dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar Pérez e a Zera, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Rute gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias. E assim Mateus vai catalogar a sua genealogia em 3 blocos, 3 grandes blocos. E ele termina no versículo 17, dizendo assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão a Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Quem são essas figuras? Elos conectivos que apontam para a mesma pessoa, Jesus Cristo, o Senhor. Mateus está dizendo, é Ele. A genealogia está completa. Ele abre e ele fecha. Livro da genealogia de Jesus Cristo. E quando Mateus vai fechar, fecha com o Senhor Jesus. Não tem mais lacunas. Não tem mais hiatos, vácuo. Não tem. Ele preenche todas as coisas e ele é o elo de todas as coisas. A genealogia mostra a ligação de um povo que seria unificado com o Senhor Jesus. E quem unifica todas essas pessoas? O Senhor Jesus. Ele que atrai, e nele essas pessoas são unidas, são conectadas. Nele essas pessoas seriam reconciliadas, justificadas e adotadas como filhas e filhos de Deus. Jesus unifica todos os pecadores eleitos. Queridos irmãos, nós somos de uma linhagem real, louvado seja Deus. Nós não somos da linhagem real de Dom Pedro, nós somos da linhagem real do Senhor Jesus, o filho de Davi. Se alguém te chamar de princesa, minha irmã, não estranha, é isso mesmo. Ô meu irmão, se alguém te chamar de príncipe, é isso mesmo. Você pertence a uma realeza, você é príncipe e você também é princesa. Você pode até me achar feio, mas eu carrego comigo esse carimbo, essa digital. Redenção, que maravilha. Que maravilha. Redenção histórica. Deixa eu te dizer, o que a gente vê em Rute, que deixa a gente maravilhado, essa redenção que nós contemplamos, e o livro fala muito disso, de resgatador, intercala o tempo todo esses conceitos, vem, sabe para quê? Para mostrar um quadro maior de redenção. O livro de Rute não é sobre Rute. O livro de Rute não é sobre Noemi. O livro de Rute é sobre redenção, é sobre Deus, é sobre Jesus, é sobre a graça de Jesus, é sobre aquilo que Deus estava costurando e construindo por amor aos seus escolhidos. Sabe o que a gente vê? Em Rute a gente vê uma redenção histórica, pontual, necessária, que projeta luz para uma realidade futura e escatológica. Mas sabe o que acontece? Era uma redenção, como é que eu poderia dizer? Não era uma redenção definitiva, era uma redenção imediata, histórica, para aquele momento. Sabe por que isso é importante entender isso? Porque Deus estava, por meio da genealogia, provendo uma solução de redenção definitiva. Quantos aqui me entendem? Será que a minha voz está ajudando? A coisa está embaçada? A redenção de Rute e Noemi é histórica, é pontual. Mas, de alguma forma, a redenção pontual, imediata, ela está apontando para uma solução não histórica para aquele momento específico, para 2 mulheres, mas para uma redenção definitiva no Senhor Jesus. Deixa eu aproveitar e me dirigir a você. Às vezes nós somos atabalhoados, apressados, queremos promover soluções imediatistas. Deixa eu te dizer uma coisa, tenha um pouquinho mais de paciência. Deixa Deus fazer por você, porque quando Deus faz é definitivo. Deus não usa band-aid, Deus não usa analgésico,
Então, se você está apressado, querendo fazer as coisas do seu próprio jeito, dê uma pausa. Aprenda a descansar em Deus, não se precipite, não se desespere. Deixa Deus fazer, porque quando Deus faz, é definitivo, é melhor, é uma solução para todas as situações que você vai experimentar, os efeitos para a sua vida. A genealogia está apontando para uma solução que seria definitiva para os pobres, pecadores. Jesus veio, queridos, como descendente de Davi, o rei servo. Ele veio como servo, o servo sofredor. Ele veio para resgatar um povo. Hoje nós chamamos esse povo de igreja, membros do corpo de Cristo, que somos nós. Ele veio para se identificar conosco, para ser o nosso resgatador eterno. Victor Hugo, ele trabalhando no seu livro sobre a exposição de Ruth, ele, quando está terminando, ele cita algo que eu quero repartir com vocês. Abre aspas. Quando chegamos ao fim do livro de Ruth, percebemos que uma história se encerra, mas outra, muito maior, tem seu início exatamente aí. Sabe onde está a resposta? Depois, quando a gente vê os evangelhos. A gente vê nas linhas da história, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, profetas maiores e menores, e de repente dá aquela guinada e nós recebemos os evangelhos, as cartas paulinas, petrinas, joaninas, epístolas gerais e o Apocalipse. Então, o início lá fechou um ciclo, mas aquele ciclo que se fechou estava dando início a algo maior, mais sublime, a um fio condutor, apontando para a pessoa bendita do descendente de Davi. Eu caminho para concluir. Diz que quando o pastor fala que vai concluir, diz que é perigoso, que vem pela frente mais uns 25 minutos. Eu espero não ser o caso dessa noite. Primeira coisa que eu quero considerar aqui com vocês. O nascimento de Obed trouxe esperança. Sim ou não? Sim, trouxe esperança. O nascimento de Obed trouxe esperança. Esperança para uma mulher que por um bom tempo estava amarga, sem esperança, atrofiando em sua alma, sem condição de olhar para o futuro com otimismo. Ela não tinha. Ela foi apanhada pelo volume dos sofrimentos na sua história e ela está massacrada. Mas de repente nasce Obed. Que alegria, que festa para o vilarejo. Que estouro, que júbilo para aquela mulher, para aquele povo. O nascimento de Obed, irmãos, ele traz consigo uma expectativa messiânica supra-histórica. Além da história, ela transcende a história, ela transcende as fronteiras de Israel. O nascimento de Obed tem esse caráter. Ele traz esperança e, ao mesmo tempo, ele traz expectativa messiânica. É por isso que tem a genealogia da qual virá o rei Davi. E uma vez que Obed nasce, o passado de Noemi e o passado de Ruth já não importa mais. Está resolvido. Elas foram redimidas. Elas encontraram aconchego. Elas encontraram abrigo. Elas estão seguras. Elas não têm mais por que temer. Elas não têm mais. Irmãos, uma das piores coisas que nós temos dificuldade de lidar é com o nosso passado. Nosso passado parece uma sombra. A gente vira para a esquerda e vai com a gente vira para a direita e vai, a gente anda e a sombra vem, a gente recua e a sombra vem. Nós temos muita dificuldade de lidar com o passado. Mas o passado de Ruth e Noemi está resolvido. Mas talvez você diga, pastor, o senhor não sabe como foi o meu passado. Se eu te contar, o senhor não sabe, e eu fico até receoso de que você resolva me contar, né? Você não sabe como foi meu passado. Ou talvez, numa relação mais pessoalizada comigo, você diz assim, Fábio, eu tenho vergonha de contar sobre o que eu fiz, de quais foram os caminhos que eu andei. Eu te digo, eu te entendo. Eu te entendo.
lidar com a questão de quem nós éramos, lidar com a questão do que nós fazíamos, lidar com a questão de como nós vivíamos, não é uma questão fácil. Às vezes se torna o verdugo da nossa alma. Mas sabe, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu trazer um alento de esperança para o seu coração nessa noite do Evangelho. Agora, o que importa agora não é quem você era, não é quem nós éramos, não é o que nós fazíamos, não é como nós vivíamos. O que importa agora é quem nós somos em Cristo. O que importa agora é o que nós fazemos em Cristo. O que importa agora é como nós vivemos em Cristo. É isso que importa. Deixa o seu passado para lá, porque Deus já o cravou na cruz. Não se preocupe mais com o seu passado e nem com o passado dos outros. Porque às vezes a gente não está preocupado com o passado da gente, né? A gente está preocupado com o passado dos outros. Mexeriqueiro, o nome disso é mexeriqueiro. Deus não lança, irmãos, o nosso passado de pecado na nossa face. Deus não é esse tipo de pessoa que fica o tempo todo lançando na cara, você é si mesmo, de novo, outra vez. Deus não. Deus sabe por que não? Porque Deus lançou o nosso passado de pecado no fundo do mar, no esquecimento. Deus lançou, sabe aonde? O nosso passado? Na cruz, Ele cravou na cruz. Todo o escrito de dívida que era contra nós foi cravado lá no Calvário. Por isso, Ele mesmo diz em sua palavra, dos teus pecados jamais me lembrarei. Não são palavras minhas, é o Senhor dizendo, dos teus pecados jamais, diz o Senhor, jamais me lembrarei. Pare de ficar visitando o seu passado, fazendo dele uma masmorra, uma prisão. Lembre-se do que Deus fez em Cristo. Obede era da tribo de Judá. Porém, da tribo de Judá, Deus traria, sabe o quê? Deus traria o pão da vida. Deus traria o pão da vida para alimentar a nossa alma. Deus traria o servo sofredor para se entregar por nós. Deus traria o servo, o rei servo vitorioso que haveria de vencer por nós. A Marluce falou que não era para eu me empolgar para cuidar da minha avó, mas não tem jeito, Marluce. Deixa eu te dizer uma coisa. Há espaço. Hoje, por causa dele, há espaço também para sermos recebidos no espaço da fotografia do Senhor Jesus, da família do Senhor Jesus. Há um espaço. Você é de família grande? Que quando ia tirar foto, aquela coisa, né? Chamava o profissional, o cara enfiava a cabeça. Os meninos não são disso, oh meu Deus. Eles não sabem o que é isso. O cara ia lá na roça tirar nossas fotos. Aí pai chamava aquele monte de neto e um sobe na cadeira, né, aquela coisa toda. E o cara enfiava a cabeça ali naquele pano preto, né? Todo mundo queria sair, às vezes não conseguia pegar todo mundo. A família do Senhor Jesus tem espaço para você. E você fica bem em qualquer lugar, se está na direita, se está na esquerda, se está aqui, o negócio é estar do lado dele, o negócio é estar com ele, o negócio é segurar nas vestes dele, o negócio é estar com ele, há espaço para você. Você quer fazer parte da família dele? Você quer pertencê-lo? Porque talvez você diga, não, eu achei interessante essa pregação, estou saindo aqui até com mais informações. Essa questão não resolve o negócio é o seguinte, você foi informado, isso tocou as suas emoções, isso mexeu com a sua vontade. É C.S. Lewis que dizia que se a mensagem chega só na informação, ele dando conselho para o diabão dando conselho para o diabinho, se a mensagem chega só no intelecto, você não perdeu o seu cliente, o paciente, ele chama lá, né? Se a mensagem tocou só nas emoções, você não perdeu o seu paciente. Mas se ela tocou o intelecto, as emoções e a vontade, se há movimento na direção, então você perdeu o seu paciente. Eu pergunto de novo, você quer pertencê-lo? Você quer fazer parte da família do Senhor Jesus? Se for o caso, você teria coragem para ser didático, pedagógico? Você teria coragem, se você está entendendo o que eu estou falando, você teria coragem de ir no seu lugar, de ficar em pé e falar, eu quero, e essa é a noite que Deus tocou meu intelecto, minhas emoções e a minha vontade, eu entendi, eu quero
estar na família dele. Você tem coragem de fazer isso? Se você tem coragem, você gostaria de se colocar em pé nesse momento para isso? Esses momentos se tornam um divisor de águas. Não são esses momentos que produzem novo nascimento, mas ele se torna didático para você. Foi naquele dia. Foi naquele dia que ele me achou. Foi naquele dia que eu passei a pertencer à família dele.